Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Expresso número 2, e nesse episódio vamos falar do treino livre e do treino classificatório realizado lá em Imola. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio. E bom, né, como vocês sabem, hoje é o sábado das sessões que tiveram lá em Imola e a gente teve 2 sessões bem agitadas. Mas antes de tudo, antes da gente começar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos vocês que já assistiram o nosso primeiro episódio e muito obrigada pelos likes e por terem compartilhado o vídeo aí pelas suas redes sociais. Façam isso com esse vídeo também e com os próximos que a gente vai estar postando por aqui, porque acaba auxiliando a gente bastante para que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas que também gostam de automobilismo. Então, todo esse auxílio de vocês é muito importante para a gente poder manter o nosso trabalho por aqui. Bom, e não se esqueça, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem os links para a campanha de financiamento coletivo e contínuo do Boletim do Apoie-se e também da nossa lojinha de camisetas. Bom, Débora, já vamos partir lá para a Imola, né? Esse foi um GP atípico porque ele teve somente um treino livre e muita gente se falou primeiro que era porque a Fórmula 1 queria fazer um teste para saber, né, se esse formato seria compensado ou não, se valeria a pena ou não ser investido, mas na verdade é que a Itália mesmo tem várias restrições por causa do Covid-19, e também o autódromo só tinha disponível o sábado e domingo para esses tipos de atividades lá, então estava bem apertado o calendário do autódromo, mas no final das contas o treino até que foi bom, foi algo razoável para os parâmetros da Fórmula 1. Bom, Rubens, o que eu achei bem interessante aí é porque a gente teve uma sessão de 90 minutos bem apertada, né? O pessoal realmente teve que utilizar esse tempo para poder fazer tudo que eles fariam em 3 sessões de treinos livres, né? Então a gente viu as equipes dividindo os trabalhos entre os seus pilotos, alguns fazendo volta de classificação, treinando um pouco de simulação de corrida, eles estavam fazendo esses diferentes programas. Então foi bem interessante, porque assim, a pista estava sempre ocupada, tinha todo mundo ali testando e fazendo bastante volta, tanto que eles passaram das 40 voltas nessa sessão. E treinando, utilizando bastante todos os 3 pneus da gama que estavam disponíveis para esse final de semana para realmente sentir a pista. E, né, logo depois a gente viu o Lewis Hamilton falando, Mercedes tirou isso daí de letra, né? A gente teve um começo de final de semana muito bom, então tudo bem aí, essa sessão única de treinos livres para a gente foi bem satisfatório. O que foi legal desses treinos livres é que a gente já começou também a ver algumas forças que estavam vindo, assim, de uma forma bem dominante na Fórmula 1 dos seus campos, que era a da Racing Point, que a gente não viu ela tão presente, assim, entre os primeiros colocados, e a própria Renault, que teve uma quedinha de qualidade ali nesse final de semana. Bom, Rubens, a Racing Point a gente já estava falando ali nas nossas lives que o começo da temporada deles, eles estavam aparecendo mais, ficavam ali entre o quarto e quinto colocados, mas agora eles estão ali figurando mais no meio do pelotão, né? A questão deles é realmente ali no campeonato de construtores, onde a gente vê eles brigando com a Mercedes e com a Renault. Mas nesse primeiro treino livre, a gente já viu o Pierre Gasly conseguindo a 4ª posição, terminando com ela. Foi um piloto bem forte dessa sessão e acabou se repetindo na classificação, algo que a gente não estava conseguindo ver muito na classificação, porque o Gasly, né, a gente sabe que a AlphaTauri ela também acaba figurando nesse meio de pelotão e nem sempre os 2 carros conseguem avançar. Então já foi um bom começo e isso também foi se refletindo já lá para a classificação. E a Renault ela teve entre os 10, o Daniel Ricciardo terminou em 6º e em 7º nessa primeira etapa, né? O Esteban Ocon ficou com 7º lugar. Então foi algo bem interessante. O local que não estava muito bom mesmo foi para os pilotos da Williams, que estavam enfrentando alguns probleminhas, questão somente de comportamento de carro, mas só que nada de muito transtorno que eles já vêm enfrentando. Mas a gente já pode ir para o treino classificatório, né, Débora? Que assim, a gente já tinha uma previsão de que seria também muito aproveitado o treino classificatório para que os pilotos pudessem fazer
os ajustes do carro. Até o Luciano Burti falou durante a transmissão que como o Bottas ele era um piloto que sabia que ia chegar ao Q3, porque beirava impossível ele ficar ali atrás, mesmo dos problemas que ele teve no Q1, que a gente já vai comentar sobre, ele ia construindo, né, a volta que ele obteria a pole já a partir das primeiras voltas do treino classificatório. Então, só para explicar para o pessoal sobre o problema que o Bottas teve, como a gente comentou no vídeo de ontem, a Fórmula 1 delimitou novamente a pista em alguns trechos, né, Débora, onde que o limite que se fosse excedido, teríamos as voltas canceladas, e isso prejudicou o Valtteri Bottas nesse já Q1 do treino classificatório. Aquela nona curva ali estava tendo bastante problema, o pessoal acabava saindo, mas é muito por conta da forma como eles fazem para poder conseguir a melhor volta, e o Bottas acabou tendo a volta dele deletada e teve que voltar lá para os boxes antes de sair para tentar um novo tempo, né? E assim, a gente já sabia que era bem provável que ele ia conseguir passar, porque é um dos carros mais potentes que a gente tem nesse grid, então acho que não levantava muita dúvida na questão do Bottas, mas a gente viu ele realmente construindo essa volta e, né, tendo que lidar com esse fato de que não pode extravasar os limites de pista para poder conseguir o melhor tempo. Então ele conseguiu passar aí para esse Q2 e bom, né, seguiu já nessa forma mais forte no restante da sessão. A gente teve também muitas voltas anuladas no Q1, foi uma constante. É algo que eu sou bem crítico na Fórmula 1, essa questão de anular voltas. Eu acredito que chamar a atenção dos pilotos, como é feito durante o GP, de olha, você já passou uma vez, a segunda não vai ser tolerada, eu acho que teria que ser adotada também no treino classificatório, porque os pilotos de Fórmula 1 estão buscando o limite da pista para poder tirar o melhor tempo, então você punir eles por essa consequência não é tão bacana. Mas, na verdade, é uma das coisas que a gente estava até vendo o pessoal falar no Twitter, né? Bom, essa questão deles terem colocado esses limites de pista tão rígidos em algumas pistas não é algo tão atrativo, porque você vê o cara virar uma volta voadora e no final das contas aquele tempo é deletado. Depois ali ainda no Q1 a gente viu o próprio Raikkonen que teve uma chance parcial de passar para o Q2 e logo depois a volta dele foi deletada e ele caiu ali para a 18ª posição. Então mostra o quanto que isso é crítico. Essa eliminação do Q1 do Kimi Raikkonen foi algo assim que realmente eu acho que sustenta essa questão de ser contra a delimitação da pista por causa disso. Ele conseguiu, salvo engano, 12ª, 13ª colocação, já tinha zerado o cronômetro e de repente ele estava figurando 18º. E até a transmissão deu ênfase nisso, né? Que até eu brinquei, falei, olha, acho que nunca os mecânicos da Alfa Romeo ouviram tanto a voz do Kimi Raikkonen como dessa vez, porque você via ele debatendo com os engenheiros dele essa questão da eliminação dele. Eu acho que é ruim, tira a competitividade da Fórmula 1, começa a cercear o ânimo dos pilotos de querer ser bem mais rápido. Bom, a gente teve esse Q1 muito movimentado, mas nós fomos lá já para o Q2, e no começo do Q2, né, Débora? A gente já teve o Max Verstappen falando no power, e já aquela luzinha acendeu lá no pessoal da Honda, já de preocupação no que estava acontecendo com o carro dele. Exatamente, né? E na verdade foi só um problema com uma vela, que acabou tirando a potência do carro dele e poderia sim ali naquele momento fazer um estrago com a Red Bull para ela não conseguir passar com um desses carros para o restante da classificação. Então, assim, a gente vê a Honda às vezes tem esses problemas. Que bom que foi algo que eles conseguiram solucionar rápido, mas dentro de uma classificação a gente sabe a tensão que é, né? O pessoal precisa decidir tudo muito rápido. Com essa questão das voltas deletadas, eu acho que era uma preocupação a mais para eles, e aí aparece esse problema no carro. Exato. E já no Q2 a gente também teve 3 surpresas, uma nem tanto, que é a permanência do Sebastian Vettel no Q3, não, desculpa, no Q2, né? Ele não conseguiu avançar para o Q3, é a 9ª prova seguida que ele fica. Eu já falei no BBcast que, como pessoa, eu adoro o Vettel, cara, as brincadeiras dele, a forma entusiasmada com que ele leva a vida, é muito bacana, mas o rendimento dele já não tem mais como a gente passar pano. E já dá aquela sensação de realmente ele jogou a toalha, então
esse resultado nada importa. Mas outra surpresa foram os 2 carros da Racing Point, né? Vulgo Coronga Racing. Rubens, bom, foi o que a gente já falou, né, aqui nesse programa. Eles realmente, assim, tiveram essa queda no restante da temporada. O que eles tiveram de queda, a gente viu a Renault tendo, né, de um crescimento nessa temporada. Então, é meio complicado ali, mas eu acho que essas 10 posições que são as que valem para o Q3, elas estão muito disputadas. Então, é realmente, assim, a decisão de um pouquinho para você conseguir avançar ou não, e foi uma pena os 2 carros da Racing Point terem ficado fora. Os primeiros colocados ali ficaram de diferença, se não me engano, até o quarto em 3 centésimos, e do primeiro ao 20º foi de 1 segundo,1. Então, é pouco, a distância foi pouca. É interessante que a gente vê que nesse cenário que o apocalíptico Fábio Campos, lá do Café com Velocidade, gosta tanto de termos somente um treino livre e o classificatório, pode gerar, sim, essas inconstâncias. É só aquela coisa que eu falo, calma, gente. Não é porque deu certo em Imola que pode dar certo em outros circuitos. Lembrando que Monza, eles têm dados há 50 anos que podem ser utilizados para nivelar a corrida e termos uma corrida um pouco monótona, que foi o que Lewis Hamilton falou ao final, né, quando ele perdeu a pole position para o Valtteri Bottas. Exatamente, né? Ele já jogou aquele balde de água fria ali em todo mundo que estava assistindo a classificação. Ele falou que acredita que essa corrida vai ser um trenzinho e que vai ter realmente o distanciamento dos pilotos e não vai ter muita ultrapassagem. Então vai ser uma corrida bem monótona. O mais interessante vai ser essa largada. Bom, a gente espera que não seja realmente dessa forma, mas assim, é um circuito que a gente já estava vindo falando nessa semana, que realmente, né, ele é difícil de ultrapassar, tem pouco espaço, tem acho que só 2 partes da pista que são adequadas para poder fazer essa ultrapassagem. E, bom, acho que pode ser que aconteça isso, mas a gente ainda fica torcendo para que não, né? Para que a gente tenha bastante assunto depois dessa prova para poder conversar com vocês. Eu acho que um dos assuntos que a gente vai poder falar vai ser o rendimento dos 4 carros da Toro Vermelho, né? Do Red Bull. Eu ia fazer uma brincadeira, mas desisti no meio do caminho. Os 4 motores Hondas conseguiram avançar para o Q3, e isso foi muito bacana. Acho legal que nessa despedida da Toro Rosso, Dia das Bruxas, nosso gato preto participando. Então, vamos fazer que nem o pessoal da Isa Gateira. Vocês viram gato, dá like aqui no vídeo. Toda vez que aparecer um gato nos nossos vídeos, tanto nas lives como nos vídeos agora do Boletim Express, vocês aproveitam e dão um like aí pra gente. Bom, e falando, né, Débora, a gente teve os 4 motores Honda comparecendo, seguindo dentro daquela discussão da compra do espólio pela Red Bull. Eu fico na torcida que dê certo, mas esse rendimento dos 4 motores Honda foi surpreendente na pista de Imola. Sim, Rubens. O que a gente falou ali que o Verstappen teve problema, né, com a potência, e foi resolvido, depois a gente viu isso, né, os 4 carros conseguindo evoluir e passar para o Q3. E eu acho que é uma posição bem interessante, porque já que eles estão nessa negociação aí para poder ver se vão conseguir congelar o desenvolvimento dos motores, para poder tentar permanecer com esse projeto da Honda, é algo assim que mostra força e é um projeto que eles não devem desistir tão cedo. Está funcionando da maneira que é possível, então a gente torce para que realmente continue a ter um motor a mais nesse grid e que não fique algo como só Mercedes, Ferrari e Renault aí no grid. Exato. A permanência da Honda será interessante para a Fórmula 1. Eu torço para que pelo menos alguma equipe deseje esse spoiler, se não a Red Bull, quem sabe uma outra, porque seria interessante mais uma fornecedora, mas vamos ver, né? Desenrolar dos trâmites até o final. Bom, a briga da pole entre o Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas foi legal. Eu acho que a gente teve uma boa entrada para o que vai ser o GP de Imola, porque com certeza esses dois devem brigar, e com a pista sendo estreita e o Valtteri Bottas, não, desculpa, o Lewis Hamilton já falando que é de difícil ultrapassagem, provavelmente essa pista deve ultrapassar ali as chinquenes da Tamburello. Eles devem tentar se enfrentar já nesse começo, aí o Hamilton talvez tente decidir já na primeira volta, porque se o Bottas acabar tomando um pouco de vantagem aí e deixando uma distância, pode ser que ele vença realmente essa corrida, né?
Então vamos ver aí como é que vai ser. Mas foi uma boa disputa, assim, pela pole. O Hamilton parecia que ia garantir mais uma aí, mas deu aquela virada, né? Porque a gente fala muito que o Bottas é o leão de treino livre, lidera todos os treinos livres. Dessa vez não foi desse jeito, ele não liderou o primeiro treino livre, ficou com o Hamilton, e na hora da decisão o Bottas finalmente levou essa pole, né? Então, a gente ainda continua vendo essa disputa dentro da equipe, o Bottas com um número bem inferior ao do Hamilton, porque foi para a 15ª pole dele da carreira, mas é bem significativo, né? Acho que acaba dando um ânimo para ele, que tem corridas aí que ele fica desanimado por conta do rendimento do Hamilton, por ele acabar levando, né, sempre esse segundo lugar, terceiro lugar, não ser o piloto ideal para o primeiro lugar, mas eu acho que acaba dando assim um auxílio para ele, que já vai começar essa corrida na ponta, sabendo de todas essas dificuldades que essa pista apresenta, ele pode levar uma vantagem sim. Eu acho que outros dois destaques que a gente pode levantar do Q3 e do final, né, do treino classificatório, fica por conta do Pierre Gasly, só ressaltando para o público que Max Verstappen conseguiu a terceira colocação, então ele fez sim seu dever de casa da Red Bull, ao contrário do seu companheiro, o Albon, mas eu acho que o destaque fica realmente para Pierre Gasly, que parece que ele está se encontrando dentro da AlphaTauri, está se encontrando dentro da Fórmula 1, e olha, foi muito bacana, vocês como pode ver, eu e a Débora aqui estamos com a pulseirinha do Instituto Ayrton Senna, somos fãs sim do Senna, então foi muito bacana ver, a gente ficou ali durante treino livre, treino classificatório, esperando o momento de ver, né, uma onboard do Gasly para poder ver como ele ficou com o capacete. Na hora que a primeira que apareceu foi a daquela câmerazinha que fica à frente do piloto, então ver aquela viseira com o nome Honda foi muito emocionante, foi muito bacana, e foi legal ver o Twitter, o pessoal, sabe, comemorando e sendo respeitada essa comemoração. Eu temia por um confronto ali de opiniões, mas a galera foi muito bacana, espero que permaneça assim no domingo. E, Débora, o outro destaque que eu gostaria que você comentasse depois de falar do Gasly foi do Leclerc, né, que também conseguiu um treino classificatório muito bom. Exatamente, gente. Ainda continua havendo a disparidade entre ele e o Sebastian Vettel. O Vettel se classificou na 14ª posição, mas o Leclerc esteve entre os 10, ficou com o 7º lugar. É ainda uma posição assim confortável para a Ferrari, apesar dela ter vindo assim, de 2 corridas com o 4º lugar, mas dá também uma motivação aí para o pessoal que está correndo em casa, que está buscando uma melhor posição em corrida. Então, vale a pena ver aí o Leclerc, conferir, e vamos ver como é que ele vai desenvolver essa corrida, né? Porque parece que tem trechos críticos, assim, para a Ferrari, e tem que perceber como é que vai ser esse ritmo de corrida, porque ao contrário da Ferrari, parece que a Red Bull com o motor Honda e até mesmo a AlphaTauri estão bem em ritmo de corrida. Bom, então, pessoal, para saber se o ritmo de corrida deles vai ser bom ou não, amanhã, domingo, tem o GP de Imola, né, da Emília-Romagna. Acompanhe nas redes sociais pela hashtag F1NoBP. Assistindo esse vídeo, compartilha com os seus amigos nas suas redes sociais, porque sim, é importante. Se você não pode, é lógico, acompanhar-nos pelo Apoie-se com financiamento coletivo contínuo, uma forma de você apoiar é comentando no vídeo, dando like, compartilhando com seus amigos, e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para novas notificações. Lembrando que amanhã, após a corrida, fazemos a gravação do BBcast, que é publicada na madrugada de domingo para segunda, e na terça-feira teremos a live, às 19h30, para falarmos um pouquinho mais sobre essa etapa italiana, terceira no ano, e que, se seguir as outras duas anteriores, promete ser uma corrida bem emocionante. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Acompanhe o nosso trabalho do Boletim do Paddock, tanto no nosso site quanto em nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá, conversar, deixar o seu comentário, seu feedback. A gente gostaria também que esse quadro seja bem relevante aqui dentro do canal. Muito obrigada pela participação de vocês no primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado desse segundo. Até a próxima!